peraí. Então, é produto, é o mercado, é comercial, não sei o quê. Quer dizer que para ser palestrante profissional tem que o quê? Ser uma empresa? Exatamente. Eu falo muito isso para os palestrantes, né? Que o palestrante tem que pensar como empresário, né? Tem que pensar como uma empresa. Na verdade, se a gente parar para ver, tudo que a gente falou no curso até agora aqui era um pouco de contexto. A gente estava abrindo, explicando um pouquinho o que era uma palestra, o que é um mercado, o que o mercado olha para o palestrante. Esse módulo agora é o começo do curso. Então, o curso começa agora. O curso está começando agora. O resto meia hora para começar o curso? O resto foi bônus. O curso começa agora. E a primeira dica mesmo que a gente fala para os palestrantes é que o palestrante ele precisa pensar como empresário. Um palestrante profissional, né? Como a gente falou antes. Sim. Se o palestrante quiser só não fazer uma palestra ou outra, tudo bem. Mas se ele quiser ser um palestrante profissional, ele precisa pensar como empresário e pensar como uma empresa. Para ter consistência, reconhecimento, valorização e tudo Exatamente. Aquilo. Tá. É um exemplo que eu dou, eu gosto de falar muito sobre isso, né? Às vezes uma pessoa gosta de cozinhar. E aí ela começa a cozinhar, começa a aprender, faz um curso, começa a cozinhar bem, e aí começa a fazer alguns jantares em casa, até que algum amigo vira e fala para ele assim, pô, por que tu não abre um restaurante? Sempre alguém fala isso, né? Clássico. E aí a pessoa abre. E aí quando ela abre um restaurante, o que ela descobre? Que entre ser um bom cozinheiro, um chefe de cozinha, e ser um gestor do restaurante, tem uma diferença enorme. Porque ele precisa se preocupar com um monte de outras coisas. Não é só com a cozinha. Ele tem que se preocupar com equipe, com ponto, com decoração, com precificação, com compra, com venda, com legislação, com 1 milhão de outras coisas. E por isso que a gente vê. Você já conhece algum chefe de cozinha muito bom que montou o restaurante e quebrou? Vários. Tem um monte. Imagina. E basicamente é por isso, porque ele é muito bom numa característica, mas ele deixa outros a desejar. E o palestrante é igual, cara. O palestrante é igualzinho. O palestrante profissional, ele não pode se preocupar só com a questão palco, com o que ele está apresentando ali, com a palestra dele. Ele tem que pensar a carreira dele como uma empresa. Então ele tem que pensar em todas essas questões. Em divulgação em rede social, em marca, em imagem, em tema, em público-alvo, em nicho, em precificação, em material de apresentação, estratégia comercial. Tudo isso é o que vai definir se ele vai ter sucesso ou não na carreira dele. E aí é um ponto curioso da gente olhar para essa questão, né, de olhar de forma profissional, porque aí chega-se à conclusão do o cara ganha então 10, 15, 20, 50, 70 mil por 1 hora? Não, amigo. A 1 hora é o produto que acabou de chegar na sua mão. Você está lá no McDonald's, você pegou um Big Mac na tua mão, mas tem uma loja, tem um vendedor, tem não sei o quê, tem uma campanha, tem uma cozinha, tem todo um negócio para aquela 1 hora chegar na mão do consumidor. Exatamente. O palestrante ele tem uma série de esforços profissionais que fazem aqueles que têm uma melhor estrutura conseguirem cobrar melhor, se posicionar dentro do nosso map e tudo, e aquele que está mais principiante, às vezes ele não vai conseguir se posicionar tão bem, ou porque a palestra ainda precisa ser amadurecida, ou porque o comercial dele, ou porque a visibilidade e o conhecimento dele tem que ser melhorado. Né? Exatamente. Tem uma outra analogia que eu gosto de fazer, é a história do palestrante com o professor, como a gente já falou um pouco antes da aula, né? Porque a gente fala muito sobre isso, né? Por que na média um palestrante ele ganha mais do que um professor? Mas eu costumo dizer que, na verdade, o palestrante profissional, ele não é o professor, ele é o dono da escola. Porque ele não está preocupado com entrar na sala de aula e entregar a matéria, entregar a palestra dele. Somente. Somente. Isso é ponto desse iceberg. Isso é uma parte, mas é o que você falou. Tem todo o resto acontecendo por trás, além do palco. Então ele está preocupado com a imagem dele, com a rede social, com a estrutura, com visibilidade, com atração de clientes, com atendimento do cliente. Tudo isso é o que vai fazer. Como dono da escola, ele não está preocupado só com a aula. Ele pode dar aula também, mas ele está preocupado em trazer um aluno, matricular o aluno, atender o pai, atender os professores. É a cantina, é a limpeza, é tudo isso que envolve ser dono de uma escola. A carreira de palestrante é a mesma coisa. O palestrante que não olha dessa forma, dificilmente ele vai ter o resultado que ele busca, que ele está buscando. É aqui que a gente faz um recorte que tem no palestra além do palco, né? O Perfeito. Curso que é presencial, que dá todos os detalhes para a galera de como colocar na fazer prática esse negócio todo. O recorte do ponto da virada. É a hora que o cara deixa de ser um profissional palestrante para virar um palestrante profissional. E para ficar claro o que a gente está querendo dizer com isso é o seguinte: aquilo que a gente comentou como exemplo no começo, se você é um profissional numa empresa, um médico, um advogado, que em paralelo, às vezes faz palestra. Eu era professor coordenador na faculdade, de vez em quando fazia uma palestra convidado para um. Você é um profissional palestrante, um profissional de uma área que palestra, né, esporadicamente. Sim. Aqui a gente está conversando de como é que você faz a virada para virar um palestrante profissional, ou seja, alguém que vive de palestras para... E aí pode até você ter alguma outra atividade, mas a sua principal ser a sua atividade como palestrante. Eu costumo dizer muito assim, por exemplo, eu tenho 2 livros publicados. Isso não me torna um escritor.
Eu sou autor de 2 livros. E escritor, no meu entendimento, é quem é escritor profissional, quem faz isso como uma das principais fontes de renda, o principal trabalho. É a mesma coisa do palestrante. Então, ele pode fazer uma palestra ou outra. O que a gente está falando, esse curso é direcionado para quem quer ser palestrante ou já é ou quer ser palestrante profissional. Legal, esse é um ponto importante. Às vezes só, não, mas eu já vivo de palestras, sim. Só que, sei lá, você tem uma frequência de 4, 5 palestras por mês, como é que eu vou fazer para ir para a 7ª, para a 8ª, para a 10ª por mês, né? E ter uma frequência legal de palestra. E o que muda nesse sentido em relação à postura desses 2 palestrantes, Denis, que você vê? Como eu te falei, acho que a primeira coisa é essa, eu pensar a minha carreira como empresário. Então, eu sei que eu tenho que ver, todas essas questões que estão envolvidas têm que ser vistas e dependem de mim. Autorresponsabilidade. Porque muitas vezes a gente também faz essa questão de terceirizar, seja para um agente, para um empresário, para uma agência de palestrantes, eles vão cuidar. Eu só quero me preocupar com o palco. Eu quero alguém que tome conta disso para mim. Na prática, isso é uma coisa que não existe dentro desse mercado. O palestrante que chega ao sucesso, ele se preocupou com tudo isso. Então ele viu quais eram os pontos, a gente vai tratar nos próximos módulos quais são esses principais pontos de planejamento que o palestrante tem que pensar, mas começa por ele ter essa consciência. Eu preciso me preocupar com isso, eu tenho que estar disposto. Às vezes eu não gosto de fazer, mas eu não gosto de fazer isso. Então, mas nem tudo que a gente faz na vida é o que a gente gosta, né? Eu vou ter que fazer sem gostar mesmo. Porque ninguém vai fazer pela gente, né? Ninguém faz. Eu vejo muita gente olhando para o mercado de palestra, igual o cara que olha para um músico, né? Fala, mas o músico ele tem um agente, ele tem um empresário que vende, porque aí ele pode ser só artista. Será? Porque, na boa, o músico que chegou lá na frente, ele não estava lá em casa jogando PlayStation e falou, você não quer cantar? Não, ele já vinha trabalhando, se destacando, se profissionalizando num começo por conta própria, pegando jeito, e aí conforme ele foi se destacando, atraindo multidões, aí ele começa a ter alguém que se interessa, uma gravadora. Então tem toda uma história pregressa desse músico se profissionalizando até a hora que ele estoura como músico também, e aí pode ter um empresário, e aí é a hora também como a gente, como palestrante, senti muito essa dor, né? Você tem que atender o seu cliente de forma rápida, porque, né, o mercado é ansioso. Se alguém está procurando, está usando bastante nome para fazer referência, né, o Cortella. A pessoa espera 1 ou 2 semanas, se for o caso, porque eu quero ou o Cortella, ou outro, que é aquele palestrante famoso, falando de educação, Rossano Klinger, eu quero essa pessoa. Perfeito. Agora, muitas vezes quando me procuram, eu não estou procurando o Rafael Taquei. Né? Você que está me assistindo, provavelmente é a primeira vez que você ouve falar do meu nome, está vendo aqui pela primeira vez, então não procura o meu nome no Google, eles procuram palestrante de liderança, palestrante de vendas, palestrante de motivação. Aí quando eles vão ver a palestra, quando eles veem o anúncio, eles querem uma resposta rápida. Aqui que fala que é a questão da dor. Cara, se eu estou num palco palestrando, se eu estou num avião indo de norte a sul, leste a oeste do Brasil, nessa hora eu não estou conseguindo responder para o meu cliente. E aí eu vou ter que começar a me preocupar em começar a formar equipe, crescer e tal. Mas é um passo de cada vez e isso entra no grande ponto de você ser empresário, que é a questão do planejamento, né, Denis? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no próximo módulo, planejamento.